Boa tarde a todos e todas. Nós estamos, então, às 15 horas e 5 minutos, dando início à 12ª reunião da diretoria colegiada aberta ao público, realizada no ano de 2011. Nós temos a satisfação de recebê-los aqui, já ressaltando a importância do dia de hoje do item de pauta 1.2, onde nós vamos ter uma apresentação dos resultados dos projetos executados por meio de convênios com o Grupo Hospitalar Conceição. Eu queria agradecer desde já a presença dos nossos colegas, gestores do hospital, o Eduardo Miri, o Gilberto Barrichello, e se faz acompanhar uma ocasião também pelos professores e representantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participam também na execução desse projeto. Eu tenho aqui na pauta a solicitação de julgamentos em sigilo e de sustentações orais acerca de processos em grau de recurso que tramitam na Anvisa, que são objetos da pauta da reunião de hoje. E, como de praxe, eu, antes de entrar na ordem do dia, gostaria de submeter à apreciação dos diretores essas solicitações de julgamento em sigilo e de sustentação oral de processos que constam no item 2.2. Nós temos as solicitações de apreciação em grau de sigilo dos processos número 2.213, 2.210, e o 2.2112. Bom, então eu consulto os diretores se há alguma ressalva que esses processos sejam julgados em sessão fechada em caráter sigiloso. Jaime? Bom, então os processos 25.000.0066.099.756 de interesse da empresa Eurofarma Laboratórios Limitada, o processo 25.000.022.631.9871 de interesse de desmédico dos servidores do produto hospitalar de farmacêutico limitado, e o processo 25.000.002.374.9902 da empresa MEC S.A. estão suprimidos à pauta de hoje, e eu já comunico os interessados que esses processos serão julgados em reunião de diretoria colegiada a se realizar no dia 12 de dezembro, segunda-feira que vem, às 14h30, nesse mesmo recinto. Então ficam já comunicados às empresas interessadas do julgamento e da marcação de data de julgamento desse recurso.
Temos um pedido de sustentação oral sobre um processo que consta na pauta de hoje, deve ser julgado hoje, o processo 2.219, de interesse Hipermarcas S.A., processo número 25.351.069.847/2008-15. Alguma ressalva por parte dos diretores? Então, fica aprovada a sustentação oral, que será feita durante o julgamento do recurso em questão. Passo, então, à ordem do dia, o item 1.1, pessoas que conheceram a ata pela internet. Nós temos aí 5 itens, que na verdade são comunicações, são apresentações de temas que são relativos à Anvisa, mas que são de interesse de toda a sociedade, de todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de outros órgãos e estruturas da administração pública. E por isso é entendimento da diretoria colegiada que é saudável incluir na pauta da reunião aberta ao público tais temas. O primeiro deles, o item 1.1, é a apresentação de um sistema de acompanhamento e análise da produção legislativa em vigilância sanitária, um trabalho que foi coordenado pela equipe da nossa assessoria parlamentar, sob coordenação do Marcos Paulo, e o Marcos Paulo é que deve, então, fazer a apresentação desse tema. Eu convido o Marcos Paulo a sentar conosco aqui na mesa. Marcos Paulo, eu convido a todos a tomar conhecimento da proposta e dos detalhes desse sistema. Marcos Paulo. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento os diretores, mais membros da mesa, o nome do diretor-presidente, do professor Lavando. Então, eu já agradeço aqui a oportunidade de poder estar apresentando o sistema de acompanhamento e análise da produção legislativa em vigilância sanitária, como um reconhecimento institucional da Anvisa, o papel de estar acompanhando o trabalho desenvolvido, que é o cerne da atividade do governo, que é a legislação em vigilância sanitária do caso da Anvisa. Então, vou fazer uma breve apresentação sobre o papel da Coordenação de Assuntos Parlamentares, alguns dados quantitativos sobre o que temos acompanhado atualmente e assim apresentar o sistema. Então, a Coordenação de Assuntos Parlamentares tem o objetivo principal de preservar e adequar a legislação sanitária. Esse preservar significa a gente acompanhar as proposições que, do ponto de vista da Anvisa, tem que pode vir a ser contrários e pode vir a prejudicar as ações da Anvisa. E no de adequar a legislação sanitária, são as proposições legislativas que, do ponto de vista da Anvisa, tende a aprimorar e estar adequando a legislação sanitária. Defender legitimamente os interesses da Anvisa, a gente fala em nome não da área de medicamentos ou da área de alimentos, mas sim da Anvisa, aprimorar o processo de criação das leis, interagir com o Poder Legislativo, fortalecer legitimamente as ações da Anvisa junto ao Legislativo. A coordenação legislativa desempenha 4 atividades principais. A primeira, acompanhar os projetos de lei de interesse da vigilância sanitária. A segunda, coordenar audiências públicas, no momento em que a Anvisa é convidada a ir até uma casa legislativa tratar de algum tema ou de algum assunto de sua competência. A terceira, fazer o gerenciamento dessas informações, que nesse momento nós antigamente utilizamos o DataPark, que era um banco de dados, uma base de dados Excel, e agora estamos apresentando o CIAL-Visa, que é um sistema já incorporado novas tecnologias e um módulo dentro do DataVisa, que é o sistema principal da Anvisa. E o relacionamento institucional como um todo com o Poder Legislativo de forma institucionalizada. Então, o Poder Executivo se relaciona com o Poder Legislativo, sendo que a Presidência da República é o órgão central. Na Presidência da República tem uma subchefia de assuntos parlamentares,
dos ministérios, aqui no nosso caso, estamos vinculados ao Ministério da Saúde, e na Anvisa temos a coordenação de assuntos parlamentares para fazer essa atividade. As proposições legislativas elas são apresentadas pelo Poder Legislativo, tramitam nas comissões. A Casa Civil, da Secretaria de Relações Institucionais, solicita uma posição do Ministério da Saúde, solicita uma posição da Anvisa. A gente trabalha isso junto às áreas técnicas e a Procuradoria da Agência, com o objetivo principal de que a posição da agência possa também subsidiar a posição do Ministério e da Presidência da República e que possa se tornar também uma posição de governo. Então, aqui um quantitativo, desde a criação da agência, do número de proposições legislativas que já entraram na Anvisa. Nós temos um quantitativo de 1.393 proposições, sendo que no ano de 2010 bateu o recorde de novas proposições, proposições com conceito amplo de projetos, requerimentos, todos os itens relacionados ao Poder Legislativo. Um próximo gráfico relacionado especificamente a projetos de lei, aqui incluindo projetos de lei sanitária, complementar, proposta de manutenção, todos os itens relacionados à alteração da legislação. Nós percebemos também, desde a criação da Anvisa, esse número vem crescendo dia a dia. Quando tem o início de uma nova legislatura, esses dados, essas proposições vêm cada vez sendo uma maior quantidade. A Anvisa está sendo sempre discutida ou debatida ao nosso dentro da Casa Legislativa. E aí temos, em 2011, 102 matérias apresentadas. Aqui, um filtro, uma relação de projetos de lei apresentados por objeto de atuação da vigilância sanitária. A gente percebe que a área de alimentos é a área que tem maior demanda ou maior produção sendo feita no legislativo. A área de medicamentos vem em seguida, propaganda também aqui incluindo todas as áreas de medicamentos, alimentos, todos os itens relacionados à propaganda, então um percentual bem representativo. Serviços de saúde com o advento da Política Nacional de Resíduos Sólidos também teve uma grande demanda, toxicologia e assim por diante, que somos três de um filtro por área, por objeto da Anvisa. Sobre a posição da Anvisa sobre os projetos de lei, então, um dado mais sem ser bem trabalhado, mais geral, sobre a gente ter uma visão, então a gente percebe que o preservar a legislação sanitária, do ponto de vista da Anvisa, é um papel fundamental. Nós temos ali 57 matérias hoje que vão aparecer contra a limitação, sendo que, se nós pegarmos ali todos os favoráveis, vai dar um quantitativo maior do que os contra. Então tende, o Poder Legislativo, a gente pode atualizar a legislação sanitária via atividade que está sendo feita junto ao Legislativo. Aquela parte favorável com ressalvas, favorável com sugestões, isso que é o principal, demonstra a capacidade da Anvisa em estar analisando e estar aprimorando o processo de criação das leis a partir do momento em que ela emite uma posição ou emite um mérito que possa contribuir para a produção legislativa. Aqui eu fiz um espelho só relacionado um pouco sobre os projetos da área de medicamentos. Nós temos um quantitativo expressivo de matérias que tendemos a ser contrário aqui. Também, se juntarmos ali todos os favoráveis, a tendência é que as matérias tendem a atualizar e fortalecer a legislação sanitária, desde que sejam aprovadas com as ressalvas, as sugestões adequadas. Rapidamente também sobre alimentos também, temos uma grande demanda no módulo legislativo de matérias. Esse contra na área de alimentos são muito relacionados à necessidade de que os temas sejam harmonizados no âmbito do Mercosul. Muitas ações ali vêm mais ou menos nessa linha desse contra da agência. Sobre a área de inspeção e fiscalização também temos um número expressivo de proposições, muitos favoráveis também, que podem atualizar a legislação sanitária. Sobre a área de toxicologia também, temos muitas proposições apresentadas, favoráveis. E só para mostrar a importância de estarmos acompanhando e estarmos analisando com mais calma esses dados
qualificando as informações para tentar, de fato, atualizar a legislação sanitária. Aqui um pouco já do processo legislativo, no nosso acompanhamento nas comissões temáticas da Câmara dos Deputados. A gente percebe que a Comissão de Seguridade Social e Família é a comissão que tem maior representatividade para as ações da Anvisa, da Vigilância Sanitária em si, e várias matérias já tramitaram pelas comissões que estão na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando manifestação também, e que as matérias da Anvisa elas são bem distintas dos temas e elas transitam em quase todas as comissões temáticas da Câmara. No Senado Federal ocorre também algo semelhante. A Comissão de Assuntos Sociais é a comissão que tem maior especificidade de matérias que estão discutidas nesse momento, no de matéria, e também passa por todas as comissões dos temas que estão de interesse da Vigilância Sanitária. Aqui é um filtro feito com relação aos requerimentos de informação que são emitidos pelo Legislativo, encaminhados ao Executivo, querendo informações sobre algum ponto. A gente já percebeu que, quando no início da criação da agência, isso foi muito maior, e que agora, com maior participação, maior transparência, maior acompanhamento do caso legislativo, esse número vem diminuindo, sendo que em 2011 o número foi um pouco elevado, mas 7 temas relacionados mais à questão do tabaco e da nova proposta. Aqui um relatório sobre as audiências públicas, no momento que a Anvisa é convidada a discutir algum assunto, algum tema numa casa legislativa. A gente percebe que a cada 10 dias a Anvisa está em alguma casa legislativa falando ou discutindo algum assunto técnico sobre algum tema. Isso demonstra também que todos os assuntos, quase todos os assuntos relevantes que são discutidos internamente na agência também são discutidos junto ao Legislativo. Aqui agora já especificamente sobre o sistema de acompanhamento e análise da vigilância sanitária, os objetivos principais dele é atender a necessidade de assessoramento e informação aos diretores e demais gestores quanto às atividades do Congresso Nacional, e coordenar o fluxo de informação, análise e acompanhamento das proposições em tramitação no Congresso Nacional. Agora eu vou demonstrar aqui um vídeo rápido de 3 minutos, um pouquinho sobre o próprio sistema, como é que ele vai se operacionalizar. Tela cheia, tela cheia. Então, o sistema tem 4 módulos ali: dados da proposição, dados gerenciais, análise interna e análise externa, que são dados da proposição. Então, vamos individualizar bem, mas aqui são os dados relativos ao número do projeto, à emenda, a autoria do projeto, se ele é determinativo nas comissões, o link, qual a situação dele. Aqui são os dados mais gerenciais que a gente encaminha para a análise técnica das áreas, e depois com a consolidação da posição da Anvisa, que é a posição final da Anvisa sobre as matérias. Ali tem um momento em que a área vai poder emitir análise e anexar um documento que é um modelo de nota técnica. Então, a proposição ela vai estar dentro do sistema e a análise vai ser feita também dentro do sistema. E aí vamos ter todas as análises do projeto, né, elencadas ali na análise interna. E a análise externa significa a análise do projeto, a sua discussão nas comissões temáticas do Congresso Nacional. O projeto passa por 3 comissões de mérito mais a CCJ, e ali tem um histórico dessa discussão até virar lei, né? O projeto vai ser acompanhado passo a passo. Hoje, então, no futuro, nós vamos conseguir ter não só o texto da lei em si, mas um acompanhamento de toda a discussão das matérias ou da legislação de interesse da vigilância sanitária dentro do sistema corporativo institucionalizado, demonstrando o papel e o reconhecimento da Anvisa junto ao legislativo e às matérias de interesse.
comissões, podendo até ter voto separado de um outro relator, e o sistema também cria relatórios. Ali na análise, com esse dossiê, eu consigo ter uma informação consolidada de um projeto em si, toda a sua discussão interna e toda a sua discussão externa, dentro de um documento específico, que é um dossiê da proposição de sondagem do projeto, análise técnica, análise nas comissões, tudo isso consolidado, e um relatório também semanal, que a gente tira da pauta da semana, que está em discussão no Congresso. A gente vai colocar o período, a semana ou o dia, que quer saber quais matérias estão em discussão no Congresso, e gerar um relatório automático sobre essas matérias. Esse é um objeto que vai ser informado semanalmente aos diretores sobre o que está em discussão no legislativo na semana da legislação. Então, o sistema é esse. Eu agradeço a oportunidade. Não poderia deixar de também agradecer a equipe que apoiou, ao presidente pela confiança e consideração, a chefe imediata, a Vera Bacelar, que apoiou também as atividades, e toda a equipe da informática, que foi desenvolvida somente pela equipe da informática, com a área técnica. Então, acredito que vai ser um grande avanço para as atividades da coordenação de assuntos parlamentares. Obrigado. Eu que agradeço, Marcos Paulo e a equipe toda da Colares. Todo mundo se empenhou bastante para que isso acontecesse, sem também deixar de registrar o esforço da gerência de tecnologia da informação, que se debruçou na organização técnica da área, né? Entendendo também que aqui nós lidamos no dia a dia que tem prioridades muito mais direcionadas às atividades fins da agência, na sua resposta com a sociedade, mas que tem temas como esse que também são prioritários. Como o Marcos Paulo coloca, ter capacidade de acompanhar bem e de intervir de maneira adequada, nos tempos corretos, na tramitação dos projetos no Congresso Nacional, acaba sendo muito limitante na nossa capacidade de ou preservar ou alterar o marco regulatório naquilo que é necessário para que a Anvisa continue tendo condições de exercer o seu papel, que a saúde possa ser protegida na medida em que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária entenda que seja viável e necessário, e ter uma ferramenta como essa certamente vai facilitar muito o trabalho da COPAR no que se refere ao acompanhamento. Imagino que nem tanto no que se refere ao dia a dia e o volume de trabalho, porque para manter o banco apropriado ao seu consumo, por meio dos relatórios, no acompanhamento que é mais importante, nós vamos ter o trabalho de alimentação adequada dessas informações, né? Então, eu sei que não diminui o volume de trabalho, mas com certeza eleva o trabalho para um patamar de maior controle e que pode impactar uma intervenção maior. Acho que os dados que foram apresentados também mostram a intensidade desse acompanhamento. E o que eu acho que é importante, eu sei que o Marcos fala e a equipe também tem preocupação com isso, no sentido de fazer com que outros órgãos conheçam esse sistema e, na medida do possível, encontrar caminhos de integrar a coleta de informações e o próprio sistema com outros sistemas e que ele possa se enriquecer cada vez mais. Em todo caso, Marcos Paulo, eu sei do esforço de toda a equipe, seu pessoalmente, para que esse sistema fosse viabilizado, e eu tomo a liberdade aqui em nome dos demais diretores do clube, parabenizar a equipe e agradecer a você por ter proporcionado à Anvisa esse sistema.
pediram a palavra o Luiz Armando, o Jaime e o Agenor, na sequência. Eu também gostaria de cumprimentar o Marcos e a equipe. Realmente, o Marcos Paulo deu uma dinâmica para essa área parlamentar da Anvisa que mudou completamente o rumo, né, dessa assessoria parlamentar, e a gente vê agora os resultados, né, desse trabalho, desses anos todos. Eu acho que realmente merece os nossos cumprimentos. Eu só queria ressaltar uma coisa que a gente conversou já há algum tempo, e o Marcos se empenhou nisso também, que é o estímulo aos estados de também organizarem as assessorias parlamentares nas vigilâncias estaduais. Eu e o Marcos estivemos no Ceará, estivemos no Paraná, já conversando com o pessoal das vigilâncias, e tem uma receptividade grande para isso. A gente precisa realmente estimular, porque o que a gente tem visto ao longo agora desses últimos anos, por exemplo, na questão das farmácias, houve uma replicação, né, de leis estaduais e leis municipais que precisavam ter um acompanhamento também por parte das vigilâncias estaduais. Agora, no plano nacional, na política nacional de resíduos, a mesma coisa, a gente vê os estados replicando leis, né? Então, essa necessidade dessa descentralização dessa atividade, através do estímulo que nós podemos fazer para os estados e para os municípios também se organizarem e organizarem as suas assessorias parlamentares também. O Agenor. Já. Parabéns a você, Marcos Paulo, parabéns a toda a equipe. Eu creio que isso vai facilitar muito a tramitação, principalmente o acompanhamento estratégico que a gente tem que ter na vida a respeito dessas propostas, principalmente os projetos de lei que tramitam no Congresso. Né? Eu creio que qual vai ser o nível de acesso desse sistema, diretores. Não, o nível de acesso, pois é. Todo mundo enxergar tudo. Tá? Isso vai ser muito importante, porque hoje em dia a tramitação, né, os processos eles vão chegando, eles vão havendo manifestação, etc. E chega um determinado tempo, você perde mais ou menos a memória de como é que foram as manifestações historicamente a respeito de determinado tema, e é essencial para você se posicionar muitas vezes em relação a principalmente os temas que são mais delicados, etc. Então, parabéns, isso vai ser um instrumento que vai ajudar muito. Isso também traz à pauta dois assuntos que para o ano que vem vão ser importantíssimos a gente dedicar bastante tempo e bastante energia a eles. O primeiro que já vem sendo pautado na DICOL, eu creio que na segunda-feira que vem seria hoje, né? Mas na segunda-feira que vem certamente estará na pauta para a gente discutir, são os projetos prioritários da área de informática para o ano que vem, que foi aquela decisão que foi tomada para que a diretora apresentasse, para a gente pudesse trazer para a DICOL escolher, para que a gente tenha um plano determinado pela DICOL a respeito de quais os sistemas, quais são as prioridades dentro da agência. E segundo, pela quantidade de projetos que tem, pela massa de PLs que a gente já tem cadastrado, em posições, etc., já vai ser um banco muito bom para a gente também intensificar no ano que vem as discussões a respeito das reformas que a gente pretende propor, né, para a legislação, que está precisando de uma série de atualizações, está precisando de uma série de aperfeiçoamentos. Então, daí já se vê que a gente pode juntar propostas nossas, certamente, com propostas que estão no trâmite lá, e com isso ver se consegue uma tramitação relativamente célere do que foi proposto pela agência. Mais uma vez, Agenor. Bom, obrigado. Eu queria fazer a minha fala baseada em dois eixos de avaliação. Primeiro, eu queria, o primeiro deles, cumprimentar o Marcos Paulo, que tem acompanhado, e cumprimentar toda a equipe. E o segundo,
colocar duas coisas, né? Que a área de acompanhamento, né, das ações legislativas da Anvisa, ela tem que estar muito atenta mesmo. Nós temos sentido nos últimos tempos que, vez por outra, a Anvisa tem sofrido ameaça de que a sua competência seja retirada por atos legislativos. Ainda agora, recentemente, nós tivemos dois projetos de lei, de decreto legislativo que tentava tirar da Anvisa a competência regimental de regular, por exemplo, produtos derivados de tabaco. A primeira sugeria, né, determinava no decreto legislativo que se cancelasse 2 consultas públicas e o segundo, se cancelasse uma segunda consulta pública. E eu acho que tem uma questão importante que a gente quer levar isso, o papel dessa área, porque a regulação econômica, a regulação da Anvisa, ela tem 2 aspectos que nós temos que considerar. Ela tem uma regulação que é econômica, mas tem uma regulação que é social, tá certo? E a regulação social é a proteção da saúde das pessoas. E alguns temas a gente tem, e aí eu parabenizo a nossa assessoria parlamentar, de que eles têm tentado pautar esses temas não nas comissões temáticas de economia ou nas comissões temáticas de outros setores, mas sim na comissão temática de seguridade social e família, onde está a saúde. A saúde é inserida. Eu acho que é importante que a gente reforce isso, é importante que a gente tenha esse debate, é importante que a gente mostre para aquela casa que as ações de saúde, em primeiro lugar, devem ser debatidas nas comissões que têm que tratar da saúde. Em segundo lugar, nós podemos, e não temos que ter nenhuma dificuldade de discutir as ações, mas num campo secundário em qualquer outra comissão temática. Eu acho que isso aí é importante. Eu dou 2 exemplos. Agora, recente, né, a Comissão de Seguridade Social, e por esforço nosso, eu falo nosso, mas o mérito do Marcos Paulo, não é meu não, mas a gente sempre conversa. 2 temas que nunca foram discutidos na temática da saúde no Congresso Nacional, nós conseguimos pautar na Comissão de Seguridade Social. Um é o próprio tabaco, e o segundo é agrotóxico. Quer dizer, 2 ações, que as ações de saúde têm que ser prioritárias na definição delas, elas não eram colocadas na temática da saúde e estavam sempre fora. E as duas, esses dois decretos legislativos propostos, na Comissão de Seguridade Social foi rejeitada por unanimidade, e na Comissão de Agricultura ela levou 5 horas de debate, tá certo? E foi aprovada e foi para a Comissão de Constituição e Justiça, e está lá na Comissão de Constituição e Justiça para definir. Então esse é um trabalho que eu acho que é um trabalho importante. É monitorar o que é que a legislação não está indo contra as competências da Anvisa e principalmente contra o que manda a Constituição de que saúde é um direito de todos. Nós temos que preservar esse direito da população. Então eu quero parabenizar o Marcos Paulo e com certeza está certo alertar todos nós que estamos aqui presentes, a toda essa diretoria, da grande batalha e da grande luta que nós vamos ter no ano que vem, que eu tenho certeza que nós teremos hoje. E não é só na Anvisa, não. Existem outras proposições em outras agências também que tentam retirar competência em função de interesses econômicos que são, não é que sejam retirados ou subvertidos por causa de uma regulação temática. É porque o interesse econômico é colocado em primeiro lugar. E nessa casa aqui, para nós, o primeiro interesse é o interesse da saúde. E o interesse econômico, para nós, é importante, mas ele vem numa via secundária. Mais alguma questão? Doutora Marcelo está assumindo as palavras do adjunto Luiz Armando como sendo dela. Marcos Paulo, parabéns, viu? E espero que nós tenhamos condições de colher os melhores frutos da utilização do sistema. Obrigado. Bom, nós passamos então ao item 1.2. Eu convido o Eduardo Luiz Militar, conhecido Neri, ele vai saber quem é, que é o diretor superintendente do Grupo da Associação, registrando também a presença
do diretor financeiro administrativo do hospital, Roberto Barrichello, e também registrando a vinda do Alcino Vera e da Mariana Lautete, que é diretora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu só vou lembrar aos diretores que ao final do ano de 2009 nós trouxemos ainda, fruto da minha atividade como diretor, a proposição de que firmássemos alguns convênios com o Hospital de Conceição, que é um grupo do Ministério da Saúde, depois o Camilo vai falar certamente sobre isso, que envolviam questões que estavam na pauta da agência, muitas das quais relacionadas ao monitoramento pós-comercialização. Então, nós tivemos, na verdade, vários projetos que foram desencadeados a partir de então, muito relevantes na área do monitoramento de implantes ortopédicos, na área de toxicovigilância, na área de farmacovigilância, na área de rastreabilidade também, né? E que nesse momento nós temos a oportunidade, nós quase que obrigamos o Miriam a vir aqui, porque entendemos que 2 anos depois, com os resultados que já foram obtidos nesses projetos, seria importante prestar contas, não só à diretoria dos resultados que nós já temos, mas numa reunião aberta, transmitida a todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a todo o país, pela internet, à sociedade também. Né? E tem um outro objetivo dessa apresentação. Agora, são todos projetos com características muito transversais e que certamente essa discussão aqui vai possibilitar novos arranjos, novas perspectivas e novas possibilidades. Né? Então, nesse sentido é que eu acho que a vinda de vocês aqui é muito importante, né? E possibilitará certamente projetarmos aí um outro tempo para a execução do projeto. Né? Eu queria também ressaltar que nós temos encontrado nas pessoas que coordenam e executam o projeto grandes parceiros. A ponte aérea Brasília-Porto Alegre tem ficado cheia de o pessoal que vai, que vem, e a sua vinda aqui na diretoria colegiada, junto com o Alcino, o Barrichello, e a Liana, só reforçam a presença gaúcha aqui na diretoria colegiada, que é uma coisa assim, terrível. Aqui você olha para aqui, só aqui, assim, olha para a esquerda, é gaúcho, olha para a direita, gaúcho, olha para trás, gaúcho, olha para lá, gaúcho. Então, família perfeita. A gente hoje tem 2 problemas aqui no Ministério. Um é conseguir atender a demanda diária para montar estacionamento. A outra é o tal do CTG, que existia aí, nós ainda não conseguimos achar o lugar. Mas vai seja bem-vindo, a você, ao Barrichello, ao Cidadano. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer em nome do Grupo Hospital da Conceição a oportunidade que essa diretoria nos concede para podermos fazer a apresentação e a prestação de contas exatamente do que está sendo desenvolvido nesse momento. Então, agradeço ao doutor Dirceu, os demais diretores, demais adjuntos, chefe de gabinete, pela oportunidade. Então, também quero referir a presença aqui então, do doutor Gilberto Barrichello, que é o nosso diretor administrativo financeiro,
do professor Alcindo Ferro e da professora Liana Walter, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também quero cumprimentar as colegas da Anvisa que têm trabalhado conosco e que têm nos apoiado nesse processo. Bom, inicialmente eu quero fazer uma apresentação do que é o Grupo Hospitalar Conceição. É um conjunto de saúde vinculado ao Ministério da Saúde. São 3 sociedades anônimas, cuja a União é acionista majoritária e que presta o atendimento 100% pelo Sistema Único de Saúde. Podemos passar o seguinte ali, por favor. Bom, localização, aqui para quem está mais perto vai conseguir enxergar, esse aí é um mapa de satélite de Porto Alegre. O Grupo Conceição está na zona norte da cidade, na proximidade de um conjunto de outras cidades da região metropolitana. Então ele abarca a região com maior densamento populacional da cidade e também é o foco de passagem para acesso a Porto Alegre das principais cidades da região. Vou passar o seguinte. Bom, nós temos o Hospital Nossa Senhora Conceição, é um hospital geral, é o maior hospital do nosso complexo. Temos também o Hospital da Criança, que é um hospital especializado no atendimento infantil e de adolescentes. Próximo. O Hospital Fêmea, que é o Hospital da Mulher, principal maternidade do Estado e atendimento oncológico à mulher. O Hospital Cristo Redentor é o Hospital de Urgências e Trauma, é o pronto-socorro da Zona Norte da nossa capital. Seguinte. Temos também 12 unidades básicas de saúde, das quais nós temos a composição de 38 equipes de saúde da família e 20 equipes de odontologia de saúde da família. Temos também um CAPS adulto 3, um CAPS I, CAPS infantil, e temos consultório de rua também. Seguinte. Bom, totalizando 1.552 leitos, dos quais 205 leitos de UTI, 144 consultórios e 4 emergências. Seguinte. Obrigado. 7.991 funcionários, mais empresas terceirizadas, residentes, estagiários, totalizando 2.900, o que dá mais perto de 11 mil colaboradores no total. Hoje nós realizamos perto de 2.400.000 atendimentos ambulatoriais ao ano, 60 mil internações e 36 mil cirurgias. Exames clínicos e patológicos ultrapassam 2.700.000 ao ano, perto de 400 mil exames de imagem e 52 mil quimioterapias são aplicadas ao ano. Bom, os pacientes que nós atendemos, os nossos usuários, são predominantemente Porto Alegre e região metropolitana, mas o contingente, na medida do aumento da complexidade, um contingente maior daí de pacientes do interior, mas hoje, no total, temos 53% oriundos de Porto Alegre, 35% da região metropolitana e 12% dos demais municípios do estado e, eventualmente, alguns outros municípios de outros estados. Bom, o complexo, então, hoje realiza 35% das internações do SUS de Porto Alegre, oferece atenção básica a 10% da população da capital, possui a maior emergência clínica da região sul, as 2 maiores maternidades do estado, possui a maior concentração de leitos de internação, de UTI e de serviços especializados, e 35% das residências, dos médicos residentes, e uma proporção bem maior da residência multiprofissional, se encontra dentro do Grupo Conceição. A nossa atenção básica ela é fundamentalmente na zona norte da cidade, com programas de prevenção, treinamento, implementados por equipe multiprofissional composta de médico, enfermagem, odontologia, psicologia, serviço social e agente de saúde. Então, com isso, nós temos um compromisso que vai, na realidade, muito mais além da assistência. Então, a gente tem esses números que são números grandiosos do ponto de vista assistencial, mas nós também temos compromisso com o ensino e com a pesquisa.
Hoje, a residência médica e multiprofissional é composta por 410 residentes. Temos campo de estágio em diversas áreas na saúde, tanto nível médio quanto graduação e pós-graduação. São 5.500 estagiários curriculares por ano e 700 profissionais com atualização de serviço dentro do nosso complexo. Realizamos cursos de ensino técnico, ensino, especialização e aperfeiçoamento. Temos em registro de informações de saúde, gestão da atenção à saúde do idoso, saúde da família e comunidade, etc. 36 instituições conveniadas entre universidades, escolas técnicas, diversas instituições de ensino superior. Na área da pesquisa, hoje nós temos 280 projetos de pesquisa em andamento, todos eles acompanhados pelo nosso comitê de ética, e temos uma política de incentivo e fomento ao ensino e à pesquisa dentro do Grupo Conceição. Bom, nós aderimos ao OTICS, que é o Observatório das Tecnologias de Informação e Comunicação e Serviços de Saúde, em conjunto com outras 35 instituições. Esse observatório ele é capitaneado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas ele tem ações, na realidade, que são em todo o país. Do nosso ponto de vista, nós procuramos desenvolver, pesquisar tecnologias de gestão para a qualificação de serviços hospitalares, mas, na realidade, para o conjunto do cuidado à saúde, buscando disseminar informações e buscando também qualificar a nossa gestão e a capacidade de assistência. Bom, ele é movido a partir de 4 elementos: a tecnologia, a busca de desenvolvimento de tecnologias de gestão, a disseminação de informações, o aperfeiçoamento da qualidade assistencial e a busca de mais acesso aos serviços, realizando com isso, fundamentalmente, maior qualidade na saúde. Nós desenvolvemos dentro do Grupo Conceição, que é denominada Estação GHC, e ela é uma estação de observação do OTICS, especializada na avaliação de tecnologias e processos de gestão, compondo com outras estações uma segunda etapa, na qual aí entra alguns aspectos que o Dr. Dirceu já destacou anteriormente, que envolvem, antes de tudo, a transversalidade das nossas ações especializadas, divulgação de conhecimentos, etc. Bom, o ensino e a pesquisa, acho que deu para ter uma ideia, são prioridades dentro da nossa agenda estratégica de gestão do Grupo Conceição, e nosso objetivo é fazer com que possamos gerar ações de inovação do conhecimento, não só para o Grupo Conceição, mas para o conjunto do Sistema Único de Saúde. Bom, em 2010, nós realizamos uma proposta, realizamos um termo de colaboração, que é uma proposta de parceria com a Anvisa. Esse processo ele tem, do ponto de vista da Anvisa, os objetivos de desenvolvimento de ações regulatórias, o estabelecimento de mecanismos e práticas que estimulem a agregação de novas tecnologias, a busca da inovação de procedimentos voltados ao cuidado, a promoção e proteção da saúde e a melhoria da segurança técnica através de mecanismos de monitoramento e preservação dessa segurança. Os objetivos dessa parceria, também do ponto de vista da Anvisa, é facilitação da realização de pesquisas em saúde, desenvolvimento de modelos de metodologias para o acompanhamento, monitoramento, avaliação e gerenciamento do uso de tecnologias. E também possibilitar o desenvolvimento de estudos sobre essas tecnologias e seus efeitos no ambiente dos serviços de saúde. Do ponto de vista do Grupo Hospitalar Conceição, isso qualifica e promove práticas inovadoras dos serviços, suporte para a formulação de políticas e estabelecimento de estratégias de interesse do SUS. E também produz informações e ferramentas para os nossos gestores e gerentes. Bem, então entramos agora diretamente nos 5
projetos que fazem parte dessa cooperação nesse momento. O primeiro deles é o desenvolvimento de programas de farmacologia de medicamentos oncológicos novos. Hoje nós fazemos acompanhamento de pós-registro de 3 medicamentos. O segundo é pesquisa e monitoramento da qualidade, segurança e efetividade de implantes ortopédicos. O terceiro é o desenvolvimento e implementação de um sistema hospitalar de rastreabilidade de medicamentos. O quarto é o desenvolvimento do modelo de centro de qualidade assistencial e de gerência de risco para instituições hospitalares de diferentes perfis e complexidades. E o quinto é o desenvolvimento do programa multifocal de identificação de risco relacionado à educação, a produtos, melhor dizendo, com foco na educação e prevenção de agravos tóxicos. Começamos então pela qualidade assistencial e gerenciamento de risco, primeiro dos 5. E só para a gente ter uma ideia da dimensão da importância desse aspecto, hoje nos Estados Unidos se calcula que entre 40 e 98 mil óbitos ao ano são relacionados a processos inseguros de assistência dentro de ambiente hospitalar. Isso já significa a 7ª causa de óbito naquele país. Nós temos dados ainda bastante incipientes aqui no nosso país, temos poucos estudos, mas sabemos também da importância desse processo aqui e que envolve, entre outras coisas, para a gente ter uma ideia, a identificação inadequada, infecções, quedas em ambiente hospitalar, etc. Né? Então, o objetivo desse processo é identificar tecnologias e estratégias para prevenção, identificação, experimentação e validação de projetos inovadores em gestão do risco e da qualidade do serviço, objetivando aumentar a segurança, uso racional de produtos e materiais, efetividade de serviços prestados, incorporação de tecnologias e uma relação adequada entre eficácia e custo. Ele já é um processo que nós diríamos que é um processo que passa adiante do projeto Hospitais Sentinela, porque ele vai para uma postura mais ativa de relação com cada um dos estabelecimentos hospitalares, e dentro do Grupo Conceição nós estamos desenvolvendo esse processo. É um processo que trabalha, para a gente ter uma ideia, já na formação, na capacitação de pessoal, um processo que envolve simulação realística, com processos de criação de procedimentos para ciência segura, para identificação adequada de pacientes, rastreabilidade de processos, ou melhor, modelagem de processos e acompanhamento através de auditoria tracer, fazendo com que a gente faça acompanhamento dos processos através daquela linha de cuidado diretamente. Né? Bom, o segundo item, ele entra especificamente a farmacologia de oncológicos. Nós temos hoje um número crescente, vocês têm conhecimento bastante elevado desse aspecto, de medicamentos que ingressam no nosso país para tratamento do câncer. Os riscos e reais benefícios ainda são insuficientes, não só no nosso país, como em todo o mundo. E só recentemente alguns deles entram na fase 4, que são quando são colocados no mercado, e é fundamental para esse processo que a gente faça o acompanhamento desses medicamentos, especialmente aqueles medicamentos de maior uso, e que podem ter eventualmente impacto maior na saúde dessa população que recebe o tratamento. Então, nós estamos desenvolvendo dentro do Conceição um acompanhamento da utilização de medicamentos em oncologia. Nesse momento são 3 medicamentos que nós fazemos a farmacovigilância ativa, criando metodologias de monitoramento e avaliação da qualidade para identificar eventuais efeitos adversos, identificação de possibilidades de apoio laboratorial para comprovação dos dados de registro de biofármacos, que vai trazer uma grande relevância para o desenvolvimento e registro de biofármacos nacionais não novos. Então, esse processo ele tem essa relevância
e nós estamos hoje com um produto final, objetivando então a criação de um programa de farmacovigilância ativa de oncológicos. Em terceiro lugar, já destacado também inicialmente, são os implantes ortopédicos focados, no nosso caso, no quadril e joelho. Nós temos uma ausência de diagnóstico da qualidade e segurança desses produtos, a ausência de informação sobre os procedimentos cirúrgicos que envolvem implantes ortopédicos, e o nosso objetivo conjunto é a implantação do monitoramento da qualidade e da segurança, fazendo com que tenhamos os procedimentos de uma forma mais segura e que tenhamos certeza de que aqueles materiais que estão sendo utilizados nos pacientes sejam materiais de alta qualidade, que garantam eficácia no tratamento que é destinado. Esse é um processo que, na realidade, o Grupo Conceição ele iniciou anteriormente. Nós, já em 2004, a partir de uma situação envolvendo uma situação de irregularidade dentro do Grupo Conceição, nós, em apoio com o Instituto Nacional de Traumatologia e também com o Laboratório de Metal Física da URGS, nós desenvolvemos já naquela ocasião e também com a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia a busca de um registro nacional de artroplastias. Nós verificamos naquela ocasião que existia, e acho que talvez seja de conhecimento, acho que deve ser de conhecimento de vocês e é conhecimento público, que existe uma grande dificuldade de viabilizarmos que os processos na área de traumato-ortopedia sejam muito transparentes, que se garanta a qualidade dos materiais que são utilizados e que o processo de indicação de tal ou qual material seja da forma mais adequada possível, fazendo com que não traga prejuízo para os nossos usuários e não traga prejuízo também ao sistema único de saúde. Então, os nossos objetivos com isso é viabilizar então esse produto final já citado. Em quarto lugar, dos 5 itens, entra a rastreabilidade de medicamentos. Nós não temos dentro do SUS, em nosso país, um sistema informatizado que garanta uma qualidade adequada da rastreabilidade dos medicamentos. Isso pode implicar em diversos danos, entre os quais a administração inadequada, a deficiência no controle dos estoques, a dupla dispensação, a não dispensação, a perda do prazo de validade, interdição de diversos lotes, etc. Né? Então, com isso, nosso objetivo nesse processo está sendo, nós estamos fazendo a implantação inicialmente dentro do Hospital Fêmea, um sistema de rastreabilidade que possibilita uma maior aplicabilidade prática desses medicamentos, né? Através da criação de um sistema de rastreabilidade que possa ser usado em todo o Sistema Único de Saúde. Com isso, trazendo benefícios que são inversos daqueles problemas que nós citamos anteriormente. E, por fim, em quinto lugar, mas não menos importante, a toxicologia e prevenção de acidentes tóxicos. Vocês sabem, os acidentes eles constituem dentro daquele grupo denominado de causas externas, e as causas externas do nosso país, já a partir dos 2 anos de vida, constituem a primeira causa de mortalidade na nossa população. Bom, os acidentes tóxicos eles têm um papel relevante na mortalidade e também na morbidade, né? Então, nosso objetivo com esse processo é desenvolver e implantar um programa multifocal que objetiva a redução das intoxicações através da identificação de riscos controláveis relacionados a produtos, seguido da capacitação das equipes de saúde e abordagem preventiva das intoxicações. Isso vai ocorrer, está ocorrendo, melhor dizendo, especialmente nas nossas 12 unidades de saúde comunitária, e estamos implantando agora também junto à maternidade do Hospital Fêmea, que nós já estamos, que é a maior maternidade do Rio Grande do Sul. Então, com isso, nós configuramos os 5 principais processos,
Este quinto, lembrando, ele tem como também nos seus produtos um manual para capacitação nacional. E nós queríamos, então, finalizando aqui, fortalecer essa ideia da transversalidade desses processos, da necessidade de nós ampliarmos os temas que fazemos abordagem e fazermos a aplicação e disseminação dessas informações no conjunto do Sistema Único de Saúde. Para nós isso é um compromisso básico aqui do nosso processo de trabalho dentro do Grupo Conceição, e é com grande satisfação que a gente tem contado com o apoio muito grande da Anvisa, e nós por isso fazemos questão, agradecemos o convite, fizemos questão de estarmos presentes aqui.